Olá, doctors! Hoje nós estamos com mais um episódio do nosso podcast Clínicas Autogerenciáveis, o podcast que vai ensinar você, dentista, a transformar sua clínica na clínica mais desejada aí da sua região. E para isso a gente precisa saber muito sobre cultura, sobre gestão de empresas, e para isso hoje nós estamos com uma convidada muito especial. Ela que com apenas 3 meses de formada engrenou nesse mundo do empreendedorismo e com menos de 1 ano ela já era gestora de uma grande clínica, aliás, da maior clínica do estado, onde ela mora. E nós estamos aqui com a doutora Luma Rodrigues. É um prazer você aqui com a gente. Um prazer é meu. E vamos fazer aí, vamos contribuir, contar a sua história, o que você fez, que mudou, como que foi essa mudança, quais foram os degraus, né, que foram as dificuldades. Então, conte aí primeiro quem é a doutora Luma, de onde é que a doutora Luma surgiu, como foi essa história aí. Seja bem-vinda e estamos aqui, fique à vontade para compartilhar. Obrigada. Já me sinto em casa, né? Eu já trabalho com a Ellen há bastante tempo, então já vai ter mais uma liga aqui no que a gente vai conversar. Isso Mas mesmo. assim, eu sou a Luma Rodrigues, né? Não sei para onde é que eu olho. Para cá, Luma. Eu sou a doutora Luma Rodrigues. Eu trabalho hoje na clínica Ellen Daniel Odontologia, como ela falou, estou em um cargo de coordenação, estou na gestão também, ajudando ela aí a desenrolar, né, os processos da clínica. E minha história começa quando eu nasci, né? Eu sou filha de 2 piauienses, né, que se encontraram em São Paulo, casaram, voltaram para o Piauí e aí me estimularam muito a estudar, né? Sempre naquela típica conversa do piauiense, né? Em toda dificuldade, no suor do trabalho. Sempre tentaram me mostrar que o estudo era o caminho mais... Não o mais fácil, mas o caminho que tinha mais certo, né? Mais certo e que talvez os resultados iriam vir de forma também mais certas. Eu sou filha do Deus vivo também. Eu busco em tudo que eu faço honrar o nome do Senhor. E eu acho que isso já é a primeira lição aqui que eu quero deixar para vocês, né? Em tudo que fizer, façam com o seu coração como se estivesse fazendo para o Senhor. E talvez, assim, venha, né, muito de mim esse ímpeto da garra, do querer chegar em lugares mais altos. E eu sempre tive essa visão, né, do futuro. Eu não vou ser simplesmente, sei lá, um funcionária pública ou alguém que trabalha. Não que o funcionário público não tenha seu valor, né? Mas eu acho que a veia do empreendedorismo, para mim, sempre me chamou mais para isso. Até porque eu cresci em um ambiente onde o meu pai tinha um negócio na região, um pequeno negócio, e eu já ajudava muito ele desde pequena. Ele me colocava metas. Você vender tantas, sei lá, melancias, eu vou te dar tanto. E aquilo ali já me estimulava desde pequena. Então, assim, o ambiente que eu cresci, ele me estimulou desde pequena. E eu busquei no período de escola, de estudo, sempre ser a melhor da turma, né? Eu sempre busquei tirar notas boas, sempre busquei me destacar. Eu sempre era líder da turma, às vezes eu era chamada como líder da turma, sempre me envolvi. Eu nunca ficava assim muito nos bastidores. Eu era uma pessoa que sempre estava buscando estar à frente. E da mesma forma aconteceu na faculdade, né? Na faculdade eu buscava ter muita comunicação com os professores. Por quê? Beleza, eu tinha meus colegas de turma, muito boa a relação com minha turma, com minha dupla, mas eu via que a partir dali ia ter um momento em que ia ser só eu, no mundão do recém-formado. E a típica realidade do dentista, quando ele se forma, é o quê? É uma clínica bem, né, popular, uma clínica popular. O recém-formado vai para uma clínica popular que não valoriza tão bem, que você via situações de trabalho bem precárias, submetendo o paciente a também um procedimento reutilizando até produtos, e eu via que eu não queria aquilo. Então, eu pedia muito assim a Deus, eu não quero trabalhar nesse tipo de lugar, eu não quero me escravizar, me submeter a esse tipo de situação. E aí teve a oportunidade, né, de trabalhar na clínica da Ellen. Eu estava aí com uns 3 meses realmente de formada. Nesses 3 meses eu estava trabalhando fazendo alguns, né, alguns dias eu ia para algumas clínicas e fazia alguns atendimentos. E aí teve essa oportunidade, passei por um processo bem árduo de seleção, acho que foi umas três etapas para ser selecionada. E
E aí eu cheguei lá na clínica, fiquei muito no começo acompanhando, né? Porque como é uma clínica que já tem um posicionamento, e aí assim, eu estava chegando só com minha cara e minha coragem. Eu era só aluna que acabou de se formar, não tinha nada na minha bagagem. Só eu mesmo, meu posicionamento. E aí eu tinha que chegar lá e chegar chegando. Aí eu tô aqui, eu tenho que botar para as coisas acontecerem. E aí sempre assim, fui essa pessoa muito disposta, muito disponível, muito... Acho que a Ellen pode até falar mais nesse sentido, né? Mas o começo, para mim, o maior desafio foi realmente ter que ficar acompanhando, aprendendo, né? Porque a gente, quando já chega, já quer começar botando a mão na massa. Exatamente. E aí, o ensino, aquela base, aquele processo inicial de aprender, ver o processo que a clínica já tinha, e você ir desenvolvendo aquilo ali no começo, primeiro só aprendendo, já lhe coloca ali em uma situação onde você precisa ficar um pouquinho mais de lado, a pessoa que tem mais essa vontade de fazer, já é um desafio. Vou ficar aqui primeiro só aprendendo. Né? Quando você vê a turma todinha, já estou trabalhando, já estou fazendo isso e aquilo. É meio que uma humildade até, né? Tipo assim, eu vou voltar, porque você já estava ganhando dinheiro. E aí você foi trabalhar numa clínica que ia ganhar bem pouco e ainda ia ficar muito mais aprendendo do que praticando. Exatamente. Né? Então, tinha um desafio e que não era certo. Não era certo. A contratação, o crescimento, nada disso. Você entrou, inclusive, para ser dentista mesmo. Atender ali, fazer a parte da prevenção. Né? Então, você foi aprender e aí as coisas foram acontecendo. Mas o que eu observo é a questão da mentalidade mesmo. A pessoa, ela precisa... Existem os profissionais que querem fazer concurso público, querem ter essa vida estável, né? Que dá outro podcast, essa questão da estabilidade, e está tudo bem. Agora, o que não está tudo bem é quando você quer essa vida estável, essa coisinha certa, de trabalhar ali 8 horas por dia, de ganhar o salário certinho, de ter os pacientes certinho, e também querer crescer. Ter sucesso, ter clínica grande, ter 2 clínicas, ter 3 clínicas, fazer um monte de coisa. E querer chegar mais cedo em casa, trabalhar só 8 horas, estudar pouco. Isso é que não dá certo. Isso é que não combina. Tá tudo bem. Graças a Deus que nós temos os profissionais que têm esse perfil, porque existe uma grande parcela da sociedade que vive mesmo por isso, através desses serviços, dessas pessoas que nos servem. Graças a Deus, é por isso que nós somos diferentes uns dos outros. Mas o que não combina é o que você quer e o que você está preparado ou fazendo, né, disposto, desculpa. O que você está disposto a fazer para chegar lá? Então, eu quero ser referência na minha cidade. Ok. Primeiro, se eu ainda não sou, é porque eu não sei. É a primeira consciência que a gente tem que ter. E precisa ter o coração ensinável, que é isso que é uma das suas características. A pessoa tem um coração ensinável, ela tem a humildade para aprender, entender que tem pessoas melhores, que sabem mais do que ela, e entender que ela ainda não sabe. Porque o que nós vemos, é muito comum, é aquela questão da pessoa achar que já sabe tudo. Eu sou dentista, eu tenho consultório, uma clínica linda há 15 anos, e é isso que eu faço, mas eu faço tudo isso já. E quando você entra na clínica da pessoa que vai observar o passo a passo do básico, não faz. No atendimento telefônico, não faz. Na recepção, não faz, não está fazendo. Lá dentro do consultório, está fazendo do mesmo. Como é que quer ser reconhecida com diferencial se está fazendo a mesma coisa? E as pessoas que estão junto com essas clínicas, que estão dentro dessas pessoas que são referência, com certeza são pessoas diferentes. São pessoas que se submetem a feedbacks, a amadurecimento, são maduras a ponto de entender que precisa melhorar, que precisa conversar. Então, essa é uma característica dessas mentalidades, das pessoas prósperas. São pessoas humildes, ensináveis. São pessoas que, mesmo que estão conversando com uma pessoa que está ali no seu mesmo nível, mas ela está ali escutando e aprendendo alguma coisa. Porque eu, mesmo se eu estiver do lado de uma pessoa que está ali no meu nível, ela não é a maior referência, não é a dona de um grande de hospital ou de uma clínica gigante lá em outro lugar, mas é uma pessoa que está no meu nível, mas eu preciso aprender com todo mundo que eu me encosto. Por isso que eu acho importante uma questão da ambiência onde você está. Né? Se você se junta com pessoas, se você... Aquela história, né? Quem
se você é o melhor dos que estão junto com você, o melhor que eu falo não é só tecnicamente. O melhor em gestão, o melhor em comportamento, o melhor em maturidade, em conhecer de pessoas. Você está na mesa errada. Você precisa ir para outra mesa em que você não é o melhor para aprender com essas pessoas. E eu queria que tu me contasse ainda lá, voltando para o teu início, como era. O que foi, por exemplo, quando você... Hoje você já passou, já está aí 4 anos com a gente. Vai fazer né? 5, é. Já vai fazer 5. O que você vê... Quando você começou, você pensava que a odontologia, a clínica, ter uma clínica, era de um jeito. Hoje, você provavelmente mudou essa perspectiva. Sim. Você viu que o negócio não era daquele jeito, ou aconteceu isso, ou não aconteceu. O que hoje você enxerga de maneira diferente? Você achava que era A e você hoje vê que é B. Eu vejo, assim, né, na Universidade Federal, que é onde eu me formei, tem, assim, um foco muito grande para o atendimento. É muito bom, todos os professores são muito bons. E é importante isso, que é o básico, né? Não tem como fugir disso. Tecnicamente, você realmente sai se sentindo preparado. Tem tanta a questão dos professores, né, que realmente nos ensinam muito bem o técnico. E assim, o que eu vejo? A disciplina de gestão é o que é menos abordado. A gente tem muito bem a parte técnica, mas a parte de gestão tem ali algumas disciplinas ou outra, um período ou outro, mas não ensina realmente a gente para o mercado de trabalho do consultório particular. A vivência do consultório particular. Eu acho que até porque o foco, né? É muito SUS, né? Tem muito essa questão do atendimento público. Mas para o consultório, para o mundo do universo particular, que é muito amplo, é um universo. Então, assim, é outra realidade. E aí, quando você pensa assim, eu vou me formar e eu vou um dia montar uma clínica. Mas você não tem noção de material, você não tem noção de estoque, você não tem noção de preço, você não tem noção de mercado, precificar as coisas, contabilidade. Não tem a questão do lidar com o paciente, que também eu vejo que é um dos principais pontos, né, que a gente... Comportamento humano, né? Lidar com a pessoa, com gente, né? Porque a pessoa, geralmente, hoje, a gente recebe a maioria dos pacientes, são pacientes que já são traumatizados. O dentista, ele teve esse estigma, realmente, de que o paciente ele vai sentir dor e tudo aquilo. E são pacientes que já vêm muito desconfiados, tem um universo já de clínica muito amplo, já tem muitos consultórios, tem muito dentista no mercado e o mercado está aberto. Mais gente está entrando nesse mercado. Então, se a gente for olhar pela concorrência, realmente existe muita gente no mercado. Mas gente fazendo bem feito, fazendo o caminho certo, isso é bem pouco, esse número, é bem seleto, essa quantidade de profissionais fazendo isso. E, assim, para mim, eu sou privilegiada, né, também, porque eu tive pouco longe dessa realidade do mercado de trabalho massacrante e eu já entrei, de fato, em uma clínica que tinha uma visão, sim, técnica, bem elaborada, a gente segue todo o passo a passo da saúde, da função e da estética, de cuidar do paciente como um todo, não olhando apenas pelo estético, pelo orçamento, que é o maior valor, claro, mas também de ter um cuidado com o relacionamento com esses pacientes, né? Então, assim, a pergunta foi qual foi a maior... Como é que você enxergava e hoje você vê diferente? Diferente. O que eu vejo hoje de diferente, realmente, é que a gente precisa focar muito no relacionamento com as pessoas. Hoje, o que eu vejo que o principal é o relacionamento. É o relacionamento com a equipe, é o relacionamento com o paciente, com fornecedores. É a comunicação. Antes, você se preocupava muito assim com fazer. Vou tirar a dor do paciente. Ok. Resolvido. O problema está resolvido. O paciente não vai voltar com aquele problema. Mas e o mais que você pode entregar? Né? Talvez ele chegou realmente com uma dor de dente, mas você vê que ele tem um potencial de grandes outras coisas e que você, às vezes, deixa de falar porque você não tem segurança, está inseguro com isso. Então, quando você cria um relacionamento com esse paciente, quando você se preocupa em ouvir o paciente, quando você se preocupa em cuidar do paciente realmente como ele é, na integridade que ele é, então você tem aí um vasto crescimento como pessoa e como profissional. E é incrível como tudo hoje é técnica, tudo é aprendido, tudo você pode aprender.
a gente não entende, por mais que eu seja uma psicóloga, eu não entendo 100% de pessoas. Por isso que esses profissionais que trabalham diretamente com o emocional das pessoas, eles não param de estudar. Imagine nós, porque nós trabalhamos com emocional. E nós atendemos pacientes que vêm, que são, claramente que eles não estão equilibrados emocionalmente. O mundo não está equilibrado, nem eu, nem você, né? 100%. Mas nós precisamos ter essa noção para saber conversar com aquele paciente. Então, precisa aprender. Mas aí, muitas vezes, o dentista, coitado, ele saiu da faculdade, ou já tem 5, 6 anos, mas eu vou aprender o quê? Eu vou ter que fazer psicologia, né? Então, não é bem assim. Quando a gente fala de entender de pessoas, existem caminhos mais curtos, não são profundos, mas existem caminhos mais curtos, existem maneiras técnicas de você conhecer pelo menos um pouco mais sobre cada pessoa, para você saber lidar ali. A gente não faz um curso de psicologia longe da nossa intenção, né? Mas é uma ideia só para você aprender a lidar. É uma pessoa que é mais objetiva, é mais rápida, quer saber de números, é uma pessoa mais prática ou não. É uma pessoa mais tranquila, ela quer saber dos detalhes, ela precisa de saber a fundo por que precisa fazer isso ou não, para você tratar a pessoa como ela gosta de ser tratada. É uma pessoa que gosta de ver você falando, escrevendo os desenhos. Mais visual, né? Visual, vendo os desenhos ou não. É uma pessoa que ela precisa olhar para você, escutar você falando. Você tem que falar muito. Então, tudo isso, a equipe tem que estar engajada e alinhada. E existem maneiras mais simplificadas de você entender um pouco de pessoas, né? Só que, para isso, você precisa estudar. Né? Quando eu digo estudar, não é só ler ou assistir um vídeo. Não, é estar ligada, né? Estar com a mentalidade aberta a todo momento para aprender. Mas agora, voltando aqui, Luma, muitas vezes você sai ali da faculdade, sai sabendo, às vezes já tem muitos colegas que quando saem já buscam uma especialização. Né? E tá tudo bem, tem que saber técnica, hoje é o básico. Tem que saber técnica. Mas, assim, vamos pensar naquela pessoa que ela é a mão de obra que está na clínica dela, porque a Luma cuida de uma clínica hoje de 6 consultórios. Então, são 11, 12 especialistas. Então, é uma rotina bem já madura em relação. Então, é tudo muito bem processual, tudo bem claro, tudo no seu lugar, cada um tem sua função. Mas vamos sempre pensar naquela pessoa que é um dentista, que às vezes tem um dentista sócio também, os dois estão ali com a mão na massa, os dois têm que lidar com pessoas. E eu queria, assim, que você dissesse para a gente o que você diria para esses dentistas que estão ali no trabalho, já tem ali seu consultório, às vezes é um consultório pequeno, mas já tem, às vezes divide uma cadeira, ou às vezes são 2 cadeiras, cada um tem sua cadeira. O que você diria, assim... O que você falaria? Primeira coisa, eu pediria para eles identificarem quais suas maiores potencialidades. Amigo, eu sou muito bom em conversar com pessoas. Ótimo, vamos usar isso daqui ao nosso favor. Não, eu sou já muito bom em processos, em, contabilidade, em matemática básica, em financeiro, ok? Então, a gente vai usar as potencialidades. Não vou falar das fraquezas, porque as fraquezas elas levam a gente mais para trás, né? Vamos falar da potencialidade, que é o que faz a gente crescer. E aí, cada pessoa no seu quadrado. Existe uma frase que eu gosto muito, porque eu também fiz curso técnico em informática no meu ensino médio, e a professora sempre falava, é o dividir para conquistar. Então, ninguém vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Exatamente. Então, vamos focar nas potencialidades de cada pessoa, de cada indivíduo, e ali dentro ok, você vai cuidar disso, você vai fazer a parte de vendas, você vai fazer a parte de financeiro, parte de estoque. Então, e claro, ver ali a agenda, continuar, né? Já que se não tem uma possibilidade de contratar mais pessoas no momento, por enquanto eles irem usando as potencialidades que eles têm para ir desenvolvendo ali o ambiente da clínica, até chegar a um ponto que está estável. E aí, é muito importante também a questão de contar com pessoas que saibam fazer muito bem aquilo. Então, se tem alguma coisa que eu não sou muito bom e nem meu amigo é muito bom,
eu preciso de uma pessoa nova nessa equipe, porque às vezes a gente tem o medo de crescer, Ellen. A gente tem o medo da mudança, do avanço. Falta um pouquinho da coragem, aquela malícia de ir um pouquinho mais à frente, dar um passo mais à Acreditar. frente. De acreditar. Muitas vezes sem certeza. A maioria das vezes sem certeza. A pessoa já está em um nível em que ela pode já trazer mais pessoas para essa equipe, mas ela fica ali retendo, ela fica ali, nossa, né, abrindo todo, tentando dar conta de tudo. Não confia em outras pessoas e não quer muitas vezes se dar o trabalho de treinar. Isso mesmo. Né? Porque faz parte, tem que jogar o ego de lado. É claro, o dentista, o especialista, quanto mais especialista ele é, mais difícil para ele é descer do salto e dizer assim, não, parte do meu trabalho eu preciso delegar para alguém. Então, por exemplo, eu faço a primeira consulta, eu faço a reabilitação oral, no caso, se é um protesista, e pronto, eu faço tudo isso. E aí, de repente, ele está deixando de fazer o que ele mais gosta, vamos dizer que o que ele mais gosta é fazer realmente a reabilitação. Então, por que eu não delego para um colega, para ele fazer a primeira consulta para mim? Não, porque não vai saber falar. Então, por que não ensina? Ah, mas daqui que eu ensino. Ah, então, aí vamos voltar para aquele primeiro ponto. Se você quer manter aquela estabilidade, se você quer manter a sua vida tranquila, não almeje algo mais. Seja satisfeito com o que você tem. O que não pode, né? É você querer chegar lá e não querer dividir, não querer delegar. E não sei, não vai dar tempo, ela não vai saber fazer. Tem que acreditar nas pessoas. Agora, outro ponto também que eu acho importante, Luma, é na hora que você falou aí de contratar outras pessoas. É contratar outras pessoas prontas para aquele cargo, pessoas que têm a ver com aquele cargo, não porque ela é a filha da moça que faz a mão, né, a manicure da minha mãe. Ajudar, tá precisando, né? É um parente meu que precisa, que está desempregado. Então, a gente precisa contratar as pessoas certas, aí precisa entender, mais uma vez, volta a entender de pessoas. Não adianta. E assumir responsabilidade. Exatamente. Vou contratar a filha da mãe, do vizinho de não sei o quê. Tá, você tá assumindo então um risco de contratar uma pessoa que não está capacitada. E que pode não desenvolver. E que pode não desenvolver. E aí entra muito na questão da murmuração. Às vezes a pessoa entra em um estado de murmuração, murmurando, reclama, mas ela não vai para a raiz do problema. Qual é o problema? É porque eu estou... E aí é onde a gente precisa ter muita sensibilidade e nos conhecer também. Então, por isso que é muito importante um autoconhecimento. Com certeza. Quem eu sou, o que é que eu gosto de fazer, para onde eu quero chegar. Entra muitas vezes no propósito da minha vida. Qual é o meu propósito de vida? Eu quero ser... E aí, é um assunto que às vezes até confunde muitas pessoas. As pessoas elas querem atribuir o seu propósito de vida a um cargo, a uma profissão somente. Mas não é só isso. A gente precisa olhar para um todo. Se eu quero ter mais tempo com minha família, eu quero ter mais tempo com meus filhos. O que eu preciso fazer para me chegar nessa vida? Que para mim é uma vida estável, que nunca vai ser estável, né? Mas uma vida onde eu esteja mais realizado. É a minha meta. Eu vou precisar de pessoas nesse processo. Então, eu vou trazer pessoas para perto de mim. Não dá para fazer aquele velho jargão que o pessoal fala muito por aqui. É tocar o sino e acompanhar a procissão. Precisa de braços. Não dá para chegar lá sozinho. E esses braços precisam ser selecionados. Mas aqui na minha cidade não tem. Tem. Pode demorar, mas vai aparecer uma pessoa. E muito nessa experiência de receber o paciente, porque assim, a gente sabe que o paciente ele não veio só de um único dentista, ele às vezes já passou por vários consultórios, e quando ele chega ali em você, ele está com esperança, ele depositou em você uma confiança, uma esperança. E aí o que eu escuto muito desses pacientes, por que não fez o tratamento, né? E é uma coisa assim que eu vejo, gente, é tão banal. Aí ele fala assim, não, é porque o doutor não entrou em contato comigo. O doutor me atendeu, pediu meus exames, mas eu nunca consegui um agendamento de retorno com ele. Gente, o simples, o básico. Mas qual é o problema? Aí eu já vou lá pro problema do dentista, né? O problema do paciente eu estou resolvendo, mas o problema do dentista, qual foi o problema dele? Ele não tem uma boa recepção ou ele não está comunicando bem com a recepção dele. Porque se ele tem uma boa secretária, uma boa recepcionista, o que pelo menos aquela recepcionista precisa colocar de volta aquele paciente na agenda dele. Então, esse é um dos grandes problemas que a gente vê e presencia na realidade do consultório odontológico. E aí a gente vai cair na questão dos processos, né? Processos alinhados. A sua recepcionista, ela só vai fazer isso se ela tiver algum documento escrito que isso é uma função dela.
e você precisa passar para ela exatamente como é que você quer que ela faça. Acompanhar. Primeiro você vai acompanhar se ela está fazendo aquilo. Depois você vai deixar ela fazendo sozinha e vai cobrar. Vai ter uma maneira de você cobrar. Cobrar, saber se ela fez quando ela ficou sozinha para fazer aquilo. E não tem regra. Toda pessoa você precisa capacitar. Entrou, ela é uma recepcionista que trabalhou 10 anos na melhor clínica que tinha. Mas o jeitão da sua clínica, o jeito que você quer imprimir a sua cultura, você precisa ensinar para ela. Com certeza tem coisas que ela fazia em outro lugar que não vão se adequar à sua clínica. E tem outras coisas que vão acrescentar, que vai ser muito bom. Mas você tem que gastar esse tempo treinando e ensinando. Isso é um grande desafio para o dentista que está lá atendendo e está sendo o gestor da clínica. O dentista está sendo gestor da clínica. Quando ele diz que tem mais de uma especialidade, então, aí chega o Rafi, coitado. Porque eu sei, eu passei por isso. Eu estou com 25 anos de experiência, então eu sei exatamente como que a gente pensa, como que nós fazemos no nosso dia a dia e como eu faço hoje, que eu ainda não cheguei onde eu quero chegar, por isso eu ainda estou em transformação. Mas eu já sei muito isso, já passei muito por isso. Você quer fazer a ortodontia e você quer fazer a lente de contato quando termina a orto, mas você quer fazer a orto fixa, você quer fazer o Invisalign. E quem é que está na gestão? Que tempo? Mas eu não quero sair do mocho. Tá ótimo, mas é possível você não sair do mocho. Mas precisam ter pessoas do seu lado que vão estar acompanhando a moça da recepção, acompanhando o dentista que está fazendo ali o tratamento que você não faz, está acompanhando a parte de contabilidade, a parte de gestão de pessoas, do funcionamento, da limpeza da clínica, da organização, do estoque, enfim, de tudo isso. Mas, Luma, agora, assim, vamos caminhando aqui. A nossa ideia, como eu já falei para vocês, são fazer podcasts curtos de 30 minutos. Por quê? Porque eu percebo que, às vezes, quando o podcast é muito grande, as pessoas param, nunca assistem um podcast íntegro e ficam aquele negócio, não assisti todo, não finalizou. Mas aí eu queria, caminhando já para o encerramento desse podcast, para a gente tocar no assunto do processo de vendas, né? Que é uma dor. É uma dor de todos vocês, porque vocês viram e dizem, não, mas eu não consigo fazer isso, eu não consigo vender esse plano de tratamento. E você já estudou venda? Me conta como foi a sua trajetória na venda, né? Eu vendo desde que eu era pequena. Então, assim, tá na minha veia isso daí. Meu pai botava para cobrar do pessoal quando eu era criança, né? Mas, assim, vou falar hoje para a pessoa que não teve essa infância, esse treinamento aí. Esse ambiente que eu colocou para venda. Gente, a venda, na verdade, ela é uma conversa. Venda é verdade. É você dizer a verdade para o seu cliente. Nada de rodeio, nada de, eu quero mascarar uma coisa. Não, é a verdade. A verdade vende, A verdade vende. E ele é um processo mais de você ouvir o seu paciente do que de você falar. Né? Então, a gente precisa, como eu falei, a gente precisa ter muito autoconhecimento e conhecer de pessoas. Tem até uma sugestão de conteúdo que vocês podem depois pesquisar, que são os perfis comportamentais, né? Geralmente, existem vários, né, modalidades nesse tipo, como a Helen falou antes, mas existem perfis comportamentais. E aí a gente tem a pessoa que é dominante, a influente, a conforme e a estável, que geralmente esses 4 eu acho que seja um ponto ideal para iniciar um estudo sobre isso. Você vai identificar o perfil daquela paciente. É uma paciente que conversa muito, é uma paciente que está muito bem vestida, então ela é uma paciente talvez mais influente ou mais conforme. O influente, você vai saber que ele é aquela pessoa que conversa muito, vai gostar do elogio. Já o dominante, não, ela é aquela pessoa, eu quero saber o dia, a hora, o prazo, quando que vai acontecer. Porque você vai cortando muitos caminhos nessa conversa da sua consulta. Porque, gente, vamos ser sinceros, que não é só a realização profissional, a gente quer o retorno financeiro também. A gente quer que aquele paciente faça o tratamento, quer que ele fale bem de você, porque você sabe do potencial que você tem. E ele fazendo um tratamento com você, ele vai indicar a sua clínica, seu negócio para outras pessoas e vai chegar mais clientes. Então, assim, não, o paciente não quis, beleza. Não, isso não é verdade. Você queria, sim, que ele tivesse fechado um tratamento com você. Você fica, assim, com aquela dorzinha. Sim, quando o paciente não volta. Mas quando você entende, eu dei o meu melhor. Hoje eu sei que eu fui até o meu máximo, porque você também não vai vender para todo mundo,
né? Então, você já tira esse peso das suas costas, porque 100% você não vai conseguir converter para virar seus clientes, mas você precisa dar aquele 100% de si na sua negociação, tanto na primeira consulta, por isso que é importante ouvir bem o paciente, anotar tudo o que o paciente lhe diz. Se você não tem computador, anote ali no papelzinho, papel e caneta na mão, vai anotando tudo, porque às vezes as informações você não vai lembrar. Então, quando você anota aquilo ali do paciente, você lembra de ter respaldo para uma objeção que ele vai te trazer depois e você vai ter mais gabarito para essa negociação. Porque as pessoas, elas querem o resultado, mas elas não querem tirar o dinheiro do bolso para fazer o tratamento. Então, você precisa mostrar para essa pessoa que você é o melhor e que você vai, sim, tirar o dinheiro do bolso dela, né? De forma mais... falando aqui de forma bem mais, né? Profissional, né? De vendas, né? Falando da venda, de vendedor para vendedor. Mas porque você precisa. Vender é uma troca, né? Você precisa oferecer para ela um resultado. Você sabe que você usa o melhor material. Você sabe qual é a sua capacidade de uma entrega e você precisa passar para o seu cliente aquilo ali. E principalmente você sabe o benefício que o seu tratamento vai provocar na vida dessa pessoa, né? Que como ela está num estado, ela precisa entender isso. Todo cliente, quando chega para a gente, ele vem chegando, ele acha que está quase perfeito. Meu sorriso, meus dentes estão quase perfeitos. E aí, quando você começa a fazer a avaliação, a análise, você encontra um monte de problemas de saúde mesmo dentro da boca e coisas que vão causar piores problemas ainda, se não forem tratados. Mas você precisa levar a consciência daquele paciente que aquilo ali que aparentemente está quase perfeito, você precisa mostrar para ele que não é bem assim. Que ali tem alguma coisa que está com infiltração, a mordida não está encaixando, por isso o dente está desgastando. Então, daqui a 3, 4 anos, o dente vai estar desgastado, a gengiva está inflamada, enfim. Você precisa mostrar para ele, porque ele não sabe. Então, a venda, ela é muito mais uma ajuda. Você ajudar o cliente a entender o que ele precisa corrigir o que ele precisa tratar no seu sorriso. É muito mais sobre essa explicação, sobre fazer ele entender, do que fazer ele realmente comprar. Porque comprar ou não é uma questão de tempo. Se ele tiver a consciência que ele precisa mudar realmente, ele vai querer mudar. Pode não ser ali naquele momento, pode até não ser com você, mas vai ficar aquilo na cabeça dele. Então, é isso que a gente precisa entender, que a venda é muito mais esse processo de conscientização. Ajudar o cliente a entender por que ele precisa do seu serviço. E só mais um detalhe que talvez seja um andor para muito dentista. Às vezes eles vão falar, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho recurso, né? Vamos supor que é o dentista que está lá naquela situação que realmente está começando. Eu não tenho, sei lá, uma câmera fotográfica, eu não tenho um raio-x digital, eu não tenho um scanner, que é um exame também muito bom. Todo mundo hoje tem um celular. É verdade, todo mundo tem um celular. Então, assim, pelo menos um curso básico de fotografia com celular, eu aconselho que façam. Quem não tem a opção da câmera digital profissional, faz um curso de fotografia com celular, aprende a fazer foto, pega aquelas fotos, transfere para uma tela maior. Você, na sua apresentação, vai mostrando ali para o paciente. O problema é esse aqui, ó. Você está vendo que esse dente está escuro? Aí esse daqui já está diferente. E outra coisa, eu não consigo solicitar radiografia periapical. Uma panorâmica, eu estou falando assim de recurso bem, bem básico, né? Uma radiografia panorâmica, eu acredito que quase todo mundo consegue fazer. Então, pega aquela radiografia panorâmica, aquelas fotografias que você fez com o celular, e aí testa aí na sua clínica para você ver como o seu nível de apresentação vai ser muito diferente. E a aceitação do paciente, né? É isso aí, pessoal. Isso aí é ouro. Para quem não tem essa condição, comece a fazer. Saia dessa zona de conforto, de fazer as coisas de qualquer jeito, de dar só uma olhadinha. Eu até me arrepio quando eu falo esse nome. Detesto esse nome, dar uma olhadinha. Detesto. Não existe essa olhadinha, né? Nem a gente mesmo, quando vai nos olhar no espelho, não é olhadinha. A gente fica olhando mesmo. Então, assim, sair dessa mesmice, dessa fila do pão aí e se tornar realmente dentistas diferenciados, mesmo que nas suas condições. Agora, você vai ter que fazer esforço muito maior para chegar lá do que aquele que já tem todas as condições.
Né? Nós aqui não estou entregando, aqui a gente não vai falar nunca, nenhum episódio desse, de milagre, de coisa fácil. Não. Tem muito esforço, vão ter dificuldades, vai ter que sempre no risco. Aí eu não tenho dinheiro para investir na câmera digital, mas vai ter que começar a se programar para isso, vai ter que arriscar, vai ter que atender mais, para poder ter mais recursos, enfim. O caminho, ele não é tão lindo assim, tão florido assim. Mas aqui nós estamos lhe dizendo como precisa ser para chegar lá. E a gente está falando porque nós já fomos assim e hoje nós estamos em outra realidade. Tá bom? Então, é esse nosso intuito e eu agradeço aqui imensamente, né, a doutora Luma ter cedido aí. Eu sei bem como é que é a agenda dela, lotadíssimo. E agradecer essa disponibilidade dela ter vindo. E eu fiquei muito feliz e hoje nós estamos até aqui harmonizadas a aqui frequência. as duas, né? Estamos bem alinhadas as duas, mulheres de branco. Ó, pessoal, isso aqui não é farda, tá? A minha blusa é totalmente diferente da blusa dela. Mas, enfim, eu agradeço muito e eu vou deixar você encerrar aí esse podcast. Imagina, Ellen, eu que agradeço também a oportunidade. Se deixar, a gente fala aqui o dia todinho, né? Tem conteúdo para vários podcasts. Mas, assim, hoje eu quero deixar um recado só, assim, básico para vocês, que é um versículo que está em Josué. Seja forte e corajoso. Então, que vocês tenham essa coragem, essa ousadia. E outra coisa, ninguém tem a vida que quer continuando na vida que está. Então, se você quer chegar a outro nível, se você quer ir avançando, você, primeira coisa, para de reclamar e encare as coisas como uma pessoa deve encarar, como um adulto, tá bom? Eu espero ter contribuído aí para vocês. É isso aí, pessoal. Toda semana aí vem novos episódios. Vou chamar outras pessoas dentistas ou não, especialistas em contabilidade, especialistas em gestão financeira. Vamos chamar pessoas especialistas em RH, enfim. E vamos trazer conteúdos mais profundos, tá bom? Também vou chamar a doutora Luma para a gente falar de algum processo específico. Vamos falar de vendas, enfim. Vem muito conteúdo interessante. Então, já começa a seguir a gente. Aperta aí nesse sininho para você ser lembrado que esse podcast toda semana vai ter uma novidade aí para vocês, tá joia? Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.